Amados, estamos muito felizes pela presença de cada um que estão aqui, porque vocês foram chamados antes da fundação do mundo, para que no dia 23/6/2024, você estivesse sentado aqui, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a palavra que diz: céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quantos acreditam nisso aqui? Amados, a nossa missão é entender a palavra de Deus e estar obedecendo 100% àquele que é a própria palavra. Amém. Honrar o sacrifício de Cristo, buscar a sua palavra e aplicar em nosso dia a dia. Amados, a nossa alegria é muito grande, porque nós recebemos um irmão aqui na nossa preciosa igreja, no nosso precioso altar. Ele já era pastor e ele foi recebido a partir do dia 10 de fevereiro de 2024. Ele entendeu a mensagem do arrependimento e da santidade. E ele começou a esvaziar de si mesmo, entendendo o motivo desta mensagem, entendendo o que essa mensagem ia mudar na vida dele. E ele começou a vir, começou a se verdadeiramente estar em condição de aprendiz, humilhando a si mesmo, assim seguindo o exemplo de Jesus e aprendendo. Dons e talentos aqui no Santo Ministério. Este pastor, ele foi batizado e já está entre nós, usando os seus dons, os seus talentos, para a honra e glória de Jesus. E no dia que se chama hoje, ele será ungido pastor do Santo Ministério de Arrependimento e Santidade, para a honra e glória de Jesus. E nós convidamos o nosso amado, o nosso amigo, o nosso precioso pastor Neto, e para ungir este pastor, que chegou aqui com um desejo tão grande de servir, nós vamos convidar o irmão que Deus te reservou antes da fundação do mundo. Ele é irmão espiritual e é seu irmão de sangue. E o nosso amado arcebispo João, ele vai ungir o seu irmão duplamente aqui no altar do Senhor, para a honra e glória de Jesus. Muito obrigado. É um dia muito especial para minha casa. Eu creio que eu não preciso ungir, mas apenas orar, confirmando que o próprio profeta do Senhor colocou a mão sobre ele e já decretou uma transformação que nós podemos ver hoje, né? Então eu quero não só declarar diante de todos essa unção a qual já foi impetrada sobre ele, mas também agradecer a Deus por estar restaurando a minha casa. Amém? Nós temos certeza que o pastor José Manuel Neto, conhecido como Neto, o nome dele é José Manuel, ele é uma grande ferramenta de Deus para este tempo, para esta igreja, para este ministério, e tenho certeza que Deus vai usá-lo tremendamente. Por incrível que pareça, eu estou falando por conhecimento próprio de quem eu conheço. Eu tenho muito a aprender com meu irmão, todos nós temos. Ele tem um dom especial, tenho certeza que ficará claro para todos. Eu quero orar, por favor, venha mais aqui à frente. Senhor Deus Todo-Poderoso, quando o Senhor mesmo chama, não há o que fazer a não ser aceitar o teu chamado. Quando o Senhor mesmo toca, não há quem possa mudar. Quando o Senhor mesmo com a sua boca declara, não há como não acontecer. Senhor, o Senhor mesmo declarou transformação absoluta sobre a vida do pastor Neto, a qual hoje, no dia que se chama hoje, nós, como igreja, estamos reconhecendo como pastor do Ministério de Arrependimento e Santidade. Senhor, declaramos
toda sorte de bênçãos espirituais sobre a vida do teu sacerdote, o pastor Neto. Que o Senhor o conduza com tremenda sabedoria e graça, dando a ele, Senhor Deus, todas as ferramentas necessárias para conduzir todas as suas ovelhas para a eternidade com Cristo. Sempre saindo de sua boca uma mensagem de arrependimento, de santidade e prática da justiça. Que ele seja um instrumento vivo em tuas mãos, para que grande parte do Brasil também seja impactado pelo teu evangelho. Que as almas encontrem o caminho da salvação através da vida do seu filho, José Manuel, que sejam transformados também através da sua pregação, da sua conduta, que ele seja um exemplo para glorificar o nome de Jesus. Que o teu nome, Senhor Deus, seja exaltado através da vida do teu filho, o pastor Neto. E que de hoje em diante, reconhecidos também por este santo ministério como pastor, nós o abençoamos no nome santo de Jesus. Que o Senhor Deus faça resplandecer o teu rosto, Senhor Deus, sobre o teu filho. Que o Senhor tenha misericórdia do teu filho, o pastor Neto. E que o Senhor lhe conceda a total paz. Principalmente, Senhor Deus, que ele se esvazie cada vez mais. E que teu Espírito Santo o tome por completo, para que a tua obra seja plena. E ele chegue à estatura do varão perfeito, que é Jesus. Senhor Deus, nós te damos graças, principalmente eu, pelo grandioso milagre que está fazendo em minha casa. Dando, Pai, mais um grande guerreiro para trabalhar nesta grande seara que temos pela frente. Senhor Deus, louvamos e engrandecemos o teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Neto, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Muito obrigado, bispo. Aleluia. Eu que agradeço, amado arcebispo. Deixa eu dar um abraço no meu amado pastor Neto. Glória a Deus, que dia especial. E por favor, nos fale como está sendo esse momento pro amado e esta retomada que Deus veio, o Espírito Santo te confirmando e te chamando no seu coração. Shalom, amados, queridos. Muitas coisas acontecem na nossa vida só para chegar numa conclusão. Jesus é o que nos liberta. Eu me chamava espiritualmente de um gadareno. Sobre a minha vida havia as castas de demônios. E se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quero agradecer ao arcebispo João Rafael, que ele nunca desistiu. Muito obrigado por você ter sido tão chato comigo. Muito obrigado pela palavra aqui. Quando eu ia na casa dele, eu falava mãe, ele só fala do arrependimento, ele não fala mais nada. Ele só fala de arrependimento. Eu estou indo embora, ele entra dentro do carro e fala: Neto, se arrependa. Se arrependa. Essa é a palavra que eu trago no meu coração, que todos nós possamos nos arrepender da nossa velha vida, do dia que estamos hoje, e que Jesus seja glorificado em todo o tempo. Arcebispo, bispo Conrado, arcebispo Cidinha que não está aqui hoje, bispo Cidinha, todas as autoridades, líderes, pastores, Deus nos abençoe. Nós estamos no novo tempo, e essas 10 milhões de almas estão em nossas mãos. Deus abençoe e vamos trazer almas para Jesus. Shalom. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olhe para a pessoa do seu lado e diz: Jesus é a nossa esperança. E agora olhe bem no olho da pessoa do seu lado e diga: você tem esperança hoje.
E ela tem um nome, é Jesus. Uma salva de palmas para o nosso Senhor. Ele é a nossa esperança, amados. Que dia maravilhoso que nós podemos louvar o Deus da esperança. O Deus que prometeu corpos glorificados para mim e para você. Não vai ter mais dor, não vai ter mais doença, não vai ter mais angústia, ansiedade, preocupação, porque na Nova Jerusalém, que o novo céu e a nova terra vai habitar o novo homem, que é você. Fala, sou eu. Aleluia! Quantos aqui querem estar na Nova Jerusalém? De todo o coração. Aleluia! Amados, a adoração hoje foi maravilhosa. Foi muito, muito especial. Quero agradecer aos nossos levitas, quero agradecer também a nossa bispa Cidinha. Eu louvo a Deus pela vida dos amados, porque nós estávamos na sala do trono hoje adorando, não estávamos, meus amados? E amados, o tema da mensagem de hoje, da palavra de hoje, é a adoração pura. Diga adoração. E nós vamos aprender profundamente o que as Sagradas Escrituras nos dizem sobre a adoração. O que é uma adoração? Por que adorar? O motivo pelo qual eu e os amados fomos criados. Qual que é a perfeita adoração? Quais são os exemplos de adoração que a Bíblia nos traz? E principalmente, qual é a adoração espiritual que nós temos que fazer todos os dias? Amém? Vamos andar nessa jornada juntos, subindo um degrau por vez, não vamos deixar ninguém para trás. Quantos aqui querem iniciar essa jornada para aprender mais sobre a adoração? Diga assim, Jesus é digno de ser adorado. Aleluia. Amados, nós estamos em uma sequência de mensagens que o tema é como não retroceder, como permanecer no verdadeiro evangelho. E nós fomos juntos, amados, semana a semana, aprendendo sobre os 4 pilares que a própria palavra de Deus nos traz. O primeiro pilar é a oração diária, vivermos uma vida de oração. Depois nós aprendemos, o segundo pilar é a leitura da palavra, o próprio Senhor Jesus, e nós nos alimentando deste pão da vida, que é a palavra. Depois nós fomos para o terceiro ponto, que é o jejum, que é o esvaziar, o humilhar, a mortificação da nossa carne, para que verdadeiramente Deus converse conosco, nos oriente, nos direcione, nos guie. E hoje o tema é adoração. Então os 4 pilares: leitura da palavra, oração, jejum e hoje a adoração. Como eu vou avançar? Nestes 4 pilares. E o combustível, o chão que nós vamos pisar, na verdade, quem vai colocar este chão para que nós avancemos? Quem vai nos impulsionar? Quem vai fortalecer os nossos joelhos? Quem vai trazer a luz, sobretudo nos dias de escuridão? É o Deus Espírito Santo, é o conselheiro, é o ajudador, é o paráclito, é aquele que foi reservado para estar com você, o seu melhor amigo, o seu Deus, o Deus Espírito Santo. Aleluia! Vamos invocar o Deus Espírito Santo, amados? Deus Espírito Santo, nos colocamos na tua presença e pedimos, abençoe esta palavra, que eu não pregue nada de mim, nada do meu eu, mas que eu esteja em temor e tremor, sabendo que o próprio Deus vivo está aqui. Eu lhe peço, Senhor, que me capacite, pois sem o Santo Espírito eu não tenho capacidade de pregar aos meus amados e preciosos irmãos, e que somente o teu nome seja exaltado. A Santa Igreja repita comigo: Deus Espírito Santo, por favor, me ajude a compreender espiritualmente a verdadeira adoração. Confirme no meu coração
e que eu viva uma vida adorando o Senhor. Pelo poder do nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém, e amém, e amém. Aleluia. Amados, nós vamos colocar um prumo. Nós estudamos sobre oração, estudamos sobre leitura da palavra e estudamos sobre jejum. Hoje é o quarto tema, o quarto pilar, que tem que ser o dia a dia nosso, que é a adoração. Mas, amados, nós vamos colocar um prumo nestes três, antes de avançarmos para a adoração. O que é importante dizer, amados, é que os fariseus, os doutores da lei, os mestres da lei, os teólogos das universidades e faculdades de teologia, muitos deles leem a palavra todos os dias. Muitas pessoas que vivem uma vida com a soberba espiritual, eu sou melhor que todos, com a carne religiosa, eu preciso fazer isso desta forma, deste jeitinho, com estas palavras. Muitas pessoas fazem isso de forma disciplinada, mas a sua vida não muda. Então hoje, antes de avançarmos para a adoração, nós vamos colocar um prumo. Os 4 pilares são verdadeiramente o Espírito Santo, leitura da palavra, adoração, jejum e oração. Mas por que muitos teólogos conhecem toda a palavra de Deus, mas a sua vida não muda? E nós vamos entender espiritualmente esses 3 passos. Como nós vamos executá-los? Para depois avançarmos para a adoração. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor. Amados, a adoração, a leitura da palavra, a oração e o jejum não podem ser feitos de uma maneira mecânica. Não podem ser feitos como eu estivesse cumprindo um ritual. Tem que ser uma total conexão com o Espírito Santo. Diga, Espírito Santo. Amados, se nós formos para Lucas, capítulo 11, versículo 52, a Bíblia vai mostrar para mim e para você que não pode ser mecânico, tem que ter uma conexão. Olha o que o Senhor Jesus, ele vai e repreende os mestres da lei. Ai de vocês, peritos da lei, quer dizer, estudavam a lei o dia inteiro, amados, porque se apoderam da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entram e impedem os que estavam prestes a entrar. Amados, nós vamos ver que se nós nos apegarmos na letra e andarmos com uma vida de soberba espiritual, julgando todo mundo, se achando melhor, com a carne religiosa, querendo fazer as coisas no automático, com uma forma mecânica, nós vamos perceber que nós vamos estar andando como um perito da lei, ou como um teólogo, que ele conhece a Bíblia inteira. Por isso, amados, existem tantos teólogos que não mudam de vida. O Senhor Jesus vai dizer em João, capítulo 5, dos versículos de 39 a 40, ele vai falar para os mestres da lei e para os fariseus, que eles examinavam as Escrituras, mas eles não conseguiam dar um passo espiritual. O grande entendimento que o Espírito Santo vai nos trazer à luz é que se não for espiritual, se quisermos fazer de forma mecânica, o Espírito Santo não vai estar conosco. O Senhor Jesus, ele estava repreendendo em João 5 os fariseus e ele diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Olha os teólogos aqui. Carne religiosa, soberba espiritual, porque consideram que nelas tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito, o Senhor Jesus disse para eles. Versículo 40. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida.
eles não conseguiam reconhecer que o verdadeiro Jesus, ele faz com que você pegue uma cruz, renuncie a si mesmo e caminhe uma vida de humildade, de compreensão, de domínio próprio, de paciência, de alegria. Também uma vida de esperança, também uma vida de cuidado com as almas. E também uma vida encorajando os demais e não sendo o julgador, o melhor, o mais, não apontando o cisco, sem olhar a trave que está no olho. Aqui, amados, claramente, Jesus repreende quem faz a leitura da palavra de forma mecânica. Vocês estão percebendo que nós estamos indo para um outro nível espiritual? Que se seguir os 4 passos com uma receita de bolo, não vai levar à vida eterna. Mas se for de uma maneira espiritual, o nosso Senhor Jesus, ele vai ser honrado com a sua vida lá nos céus. Amém? Aleluia! 2 Coríntios, capítulo 3, dos versículos de 2 a 3. As Sagradas Escrituras são tão maravilhosas que nós fizemos um estudo de semanas e agora nós estamos vendo que as próprias Sagradas Escrituras, elas mostram que se não for espiritual, não vale de nada todo esse conhecimento. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita onde? Nos nossos corações, conhecida e lida por todo. Tinham as cartas? O apóstolo Paulo enviava as cartas para encorajar a igreja de Filipos, a igreja de Colossos, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso. Ele encaminhava essas cartas. Mas olha o que ele diz: a verdadeira carta são vocês, a vida espiritual de vocês. As verdadeiras cartas são conhecidas e lidas por todos. O nível espiritual é muito maior. Versículo 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Ai, que lindo! Resultado do nosso ministério. Não escrita com tinta, mas com quê? Com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. E aonde? No coração. Uma salva de palmas. Amados, nós verdadeiramente precisamos avançar com a vida espiritual. Versículo 4. Esta é a confirmação que temos diante de Deus por meio do Espírito. Versículo 5. Não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar coisa alguma como nossa. A nossa capacidade vem de Deus. Versículo 6, para concluir. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma aliança, não na letra. Olha os doutores da lei aqui, olha os teólogos, olha quem tem a soberba espiritual. Não na letra, mas aonde? No Espírito. Tem que ser uma vida espiritual. Por quê? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Por que os teólogos não mudam de vida? Muitos. Por que os mestres da lei, os peritos da lei? Porque eles estavam apegados na letra, mas não tinham as Escrituras no seu coração. Amados, temos que servir num novo espírito. Romanos capítulo 7, versículo 6. Tudo isso é a base que nós vamos fazer para entrar na adoração. Amém? Agora, porém, porque morremos para aquilo a que estávamos presos, fomos libertos da onde? Da lei, para que sirvamos com um novo espírito, não por meio da antiga lei escrita. Aqui, a Bíblia não está falando nada contra a palavra, porque a palavra é o próprio Deus. Mas ela está dizendo que, se você se apegar à letra, não vivamos na caducidade da letra, mas na novidade de espírito, de vida. Então, amados, claramente,
nós fomos agora libertos para viver a palavra de Deus espiritualmente, e não como os fariseus, de uma maneira extremamente soberba, ou se apegando em pontos da palavra, encurralando pessoas, trazendo um jugo desigual, trazendo realmente de forma agressiva, um peso. Pelo contrário, nós vamos encorajar a todos que o Espírito Santo, Ele que vai te convencer do pecado, é Ele que vai te convencer do juízo, é Ele que vai te convencer da justiça, e com certeza, Ele também vai te ensinar a pregar, a ensinar a evangelizar, ensinar a cumprir, a se alimentar da palavra de Deus, vai te ensinar a orar da maneira correta, vai te ensinar a jejuar e adorar. Amém? Aleluia! Isaías 29, versículo 13. Amados, essas palavras o próprio Jesus depois ele repete, não é verdade? Lá no Evangelho. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se nós seguirmos de maneira mecânica, não vamos chegar a lugar nenhum. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13, eu posso ser queimado o meu corpo como um sacrifício, eu posso pegar os meus bens e vender e dar para os pobres, eu posso falar a língua dos anjos, eu posso ter todos os dons da profecia, eu posso falar em todas as línguas, ter todos os dons do Espírito Santo, mas se não tiver amor, se não for de coração, aqui querem elevar o nível espiritual do nosso coração. A adoração que me prestam é feita apenas com mandamentos ensinados por homens. O Espírito Santo tomou a bispa Cidinha aqui no começo e disse: não vamos fazer uma oração de arrependimento mecânica, repetindo o que alguém disse aqui na frente, e repetir de forma sem entendimento. Pelo contrário, o Espírito Santo vai te convencer do que você deve se arrepender. Ele e você sabem daquele dia, daquele momento, da palavra, da atitude, do que ele está te constrangendo no momento. E aí você vai fazer um arrependimento sincero, genuíno, de forma correta e espiritual. Amados, que evangelho maravilhoso! Olhe para a pessoa do seu lado e diga: esse é o evangelho de Cristo. Aleluia! Lucas capítulo 18, versículo de 11 a 12. A palavra de Deus vai nos explicar que a gente também não pode nem jejuar de forma mecânica, com soberba espiritual. Olha, nós lemos sobre oração, leitura da palavra e jejum. E a própria Bíblia encoraja você a fazer isso. E em outros momentos ela fala: não, jamais faça isso de maneira mecânica com a carne na força do seu braço, mas espiritualmente. Então olha o que vai dizer. Também a hipocrisia, não é? De você fazer, eu vou jejuar muitas vezes por semana, eu vou orar, eu vou fazer jejum, eu vou ler a palavra, eu vou fazer todo e qualquer, eu vou na casa de repouso, eu vou na casa de passagem, eu vou no hospital, eu vou no presídio, eu vou fazer tudo. Mas se não for de forma espiritual, se for com soberba, se for para falar para Deus: olha, eu estava lá naquele dia, hein, naquela hora, naquele momento, amados, de nada adianta. Agora, se for de coração, genuíno, com o Espírito Santo, isso vale. Aqui tem a famosa parábola de Jesus. O fariseu em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço por não ser como os outros homens, ladrões, injustos e adúlteros, colocando ele numa posição superior, nem mesmo igual este cobrador de impostos aqui, ó, que está do meu lado. Jejum 2 vezes por semana. Nós não estudamos sobre o jejum? Se for de maneira mecânica, amados, não vale de nada. E dou o dízimo de tudo quanto ganho. O dízimo, ele é a lei. Praticar a lei.
saber e se importar com a obra de Deus e saber que Ele é o provedor de tudo e que temos que praticar a lei. Quem vai te convencer de pagar o dízimo que é bíblico? O Espírito Santo. Neste santo ministério que é sério, nunca vai ter uma pregação de apelo para envolver você emocionalmente, pegar você, colocar um cenário, olha, você vai conquistar, você vai fazer, não. É o Espírito Santo que vai te convencer a se importar com a obra de Deus, a pegar a responsabilidade de falar, eu quero que essa palavra avance, eu quero cumprir a justiça, eu quero honrar Deus com a minha vida, com os meus pensamentos, com os meus atos, com o meu tempo, mas também com os meus recursos de maneira bíblica. Mas aqui no Santo Ministério, ninguém vai falar que você vai triunfar, que aonde você vai colocar uma semente e vai germinar. Não, é o Espírito Santo, porque se você fizer isso de maneira mecânica, não serve de nada, mas se for espiritual, não vai ser igual esse fariseu. Olha, jejum 2 vezes por semana, tá na lei, não estava na lei, né? Mas ele queria falar, eu sou espiritual. E depois, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Se for mecânico, não vai adiantar de nada. Hebreus capítulo 10, versículo 6. Não podemos, amados, fazer nada morto, nada que não tenha vida. Aqui, amado, nesse contexto, Deus está dizendo que tem um momento no Antigo Testamento que Deus já nem recebia mais as ofertas e os sacrifícios que eles faziam, porque faziam de forma mecânica, já pecavam intencionalmente, e depois ia lá, pegavam dos sacrifícios dos 613 mandamentos e faziam de forma mecânica. Aqui, de holocaustos, de ofertas pelo pecado, não te agradastes. Quer dizer, se nós formos para Isaías, capítulo 1, de 11 a 12, nós vamos ver, amados, que o profeta Isaías, no primeiro capítulo, ele já começa o seu ministério repreendendo os sacrifícios, repreendendo o sacerdócio, repreendendo os mestres da lei, repreendendo os fariseus. Aqui é Deus falando através do profeta Isaías. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiro e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos e de cordeiros e bodes. Quer dizer, tudo que Moisés escreveu na lei mosaica para ser sacrifício, para pagar pecados, neste momento estava sendo feito de maneira mecânica, de maneira automática, pecando sem nenhuma importância e sacrificando de qualquer jeito. Versículo 12. Quando vocês vêm à minha presença, quem impediu que pusessem os pés nos meus átrios? Quer dizer, quando vocês entram nos santos dos santos, ou quando vocês entram no lugar santo, ou quando vocês entram ali no templo de Deus, quem disse que vocês podem entrar de maneira suja dentro dos meus átrios? Só que agora, amados, o Espírito Santo e o templo do Espírito Santo somos nós. Se nós pecarmos agora, a gente não está entrando dentro do templo. O templo somos nós estamos sujando o templo de Deus. Tudo agora é espiritual, diga espiritual. E amados, os fariseus, eles pecavam, matavam os bodes, os carneiros, faziam sacrifício e Deus já não estava mais lá. Não se importava, não via, não estava ouvindo as orações deles. Eles viram Jesus Cristo, que é o Cordeiro verdadeiro, e eles não conseguiram reconhecer. Por quê? Estavam apegados na letra, estavam com a carne religiosa, estavam com a soberba espiritual. E quem estava com o Espírito Santo era uma pessoa chamada João Batista. Os fariseus olhavam, não conseguiam enxergar que Jesus era o Mashiach. Mas João Batista com o Espírito, ele olhou e ele falou: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Só o Espírito Santo podia ter revelado isso para ele. João, capítulo 1, versículo 29. Não podemos nos apegar na letra de maneira mecânica. Tem que ser espiritual.
No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Uma salva de palmas. Se nós estamos reunidos no dia de hoje, é porque existe esperança para perdão de pecados. Aleluia! Então, amados, para concluir esta introdução, antes de falarmos da adoração, quando nós não tínhamos o conhecimento das Escrituras e do verdadeiro Evangelho e do Espírito Santo, nós íamos uma vez por semana lá no culto. Quem era católico ia à missa e achava que já estava suficiente. E ainda olhava, quando tivesse 10 minutos para terminar, olhava, será que está terminando mesmo? Esse foi o início de todos nós. Quantos aqui começaram assim? Eu comecei assim. Achava que era muito. Depois que nós encontramos o verdadeiro Evangelho, a nossa vida mudou. Agora nós vamos ao culto, nós temos a célula, vamos na casa de passagem Francisco de Assis para ajudar, vamos no clamor da meia-noite e separamos alguns momentos com Deus. Momentos que começam, momentos que terminam. Aquele é o meu momento com Deus. Terminou aquele momento, eu já começo a me preocupar com a minha família, com o meu trabalho. Não que não é legítimo, temos responsabilidades com o nosso trabalho e com a nossa família. Mas nós saímos da presença de Deus e nos envolvemos com o mundo. Porém agora no verdadeiro Evangelho, clamor da meia-noite, 9 horas, clamor da meia-noite 9, mas começa às 9, amém? Aí eu vou estar lá. Assembleia Geral, vou estar lá. Culto aos domingos, eu estarei lá. Saí do culto, encontro meus familiares, amigos de infância, já volto à minha vida como era. Mas na segunda-feira vai ter célula, daquela hora eu vou estar 100% para Deus. Esta é a maneira como nós saímos de um ponto e chegamos no segundo ponto. Mas para sermos arrebatados, diga eu quero. Temos que ir para o terceiro ponto, amados. É um ponto que, se for entendido, esses 4 pilares vão ser o seu dia a dia, o seu minuto. Este ponto, amados, é andar com Deus 100% do tempo, com dependência total de Deus, exatamente do nível do ar que você respira, exatamente do nível da sua necessidade de água, de ar. Nós íamos uma vez por semana, achávamos que era o suficiente. Depois encontramos o verdadeiro ministério, clamor da meia-noite, estamos lá na assembleia, saio de lá, esqueço tudo, ou vou me preocupar com outras coisas. O nível que nós precisamos chegar é estar com Deus 100%, diga 100%. João capítulo 17, versículos de 21 a 24. Quantos aqui querem andar com Deus 100% do tempo? Dependendo dele. Amados, João 17 é a oração que Jesus fez ao Pai. Para que todos saibam, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Versículo 22. Dei-lhes a glória que me deste. Ora a esperança da vida eterna, a esperança do corpo glorificado. Essas palavras é o motivo para que nós estamos aqui hoje. Para que eles sejam um, como nós somos um. Quem é um? Quem é 100% com alguém? Tem momentos que eu vou estar com essa pessoa e momentos que eu não vou estar? Que eles sejam um em espírito, assim como nós somos um. Versículo 23. Eu neles, tu em mim. É tão lindo essa frase. O mundo saiba que tu me enviastes e amaste acima, assim como me amastes a mim. Versículo 24, Pai, eu quero que os que me destes estejam comigo, onde eu estou,
que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Eu tenho que jejuar? Sim. Eu tenho que orar? Sim. Eu tenho que ler a palavra? Sim. Mas se eu não estiver 100% ligado na videira, nada disso vai adiantar. Se eu não for se eu fizer como os fariseus, das 8 da manhã até as 10 de terça-feira, é o meu momento com Deus. Sair dali, tem que ter, tá? Temos que ter disciplina, em nome de Jesus, se o Espírito Santo te confirmar. Não de maneira mecânica, mas ele te confirmou sim. Mas sair depois das 10, entrei no meu trabalho, sou uma outra pessoa, penso em outras coisas, faço outras coisas, e aí eu chego às 18 horas na Assembleia Geral, vou voltar agora a ser cristão. Isso está certo, sim ou não? Mas a Bíblia está encorajando você, para que você seja com aquele que é o autor da vida, com aquele que venceu a morte. Quem quer ser com Jesus? Eu quero. Eu vou trocar Jesus por qualquer coisa do mundo? Eu vou trocar Jesus por qualquer medo, anseio, ou expectativa, ou sonho? Eu quero ser com aquele que é a própria vida. Teve uma pessoa que entendeu isso, amados. Uma pessoa que entendeu isso. E ele entendeu num nível que ele nem viu a morte. O nome dele é Enoque. Gênesis capítulo 5, isso é só a introdução, hein? Aleluia, diga aleluia! Gênesis capítulo 5, dos versículos de 21 a 23. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Matusalém nós sabemos que viveu 969 anos, a pessoa que mais viveu na terra. Versículo 22. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Diga, ele era com Deus. Diga, ele respirava 100% Deus. Ele andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Versículo 23. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. É até profético, né? O tempo que ele viveu. O tempo de um ano, não é? Depois, versículo 24. E Enoque andou com Deus e já não foi encontrado. Diga, ele foi arrebatado. Pois Deus o havia levado. Em algumas versões falam, ele havia levado para si. É tão lindo. Amados, teve uma pessoa que entendeu. Enoque não estava orando das 8 às 10, jejuando de quinta e sexta, não estava adorando de domingo e de quarta-feira, não estava lendo a palavra às quartas das 5 até às 18, e o resto do tempo voltava a viver a sua vida como se nada tivesse acontecido. Não, ele estava andando, ele era com Deus, ele estava 100% do tempo de Deus. E amados, para que nós estejamos, por favor, amém, muitíssimo obrigado. Vamos à parte B, né? Porque Deus o levou para junto de si. Amados, ser com Deus, que honra, que privilégio. Eu vou só, durante o culto de domingo, estar na presença de Deus, dar o meu melhor, sair, vou almoçar, esqueço. Amados, o arrebatamento, estes 4 pilares, eu peço perdão, meu Pai amado, se eu explicar para os amados de maneira mecânica, como uma cartilha, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, todos nós vamos ficar no arrebatamento. Mas se você fizer esses 4 pilares, andando com Deus, sendo com Jesus, o Espírito Santo vai te falar a hora de você orar. O Espírito Santo vai falar a hora de você jejuar.
O Espírito Santo vai falar a hora de você adorar, a hora de você ler a palavra. Você pode ler 10 minutos ou pode ler 10 horas. É o Espírito Santo que vai estar com você, te conduzindo. Amém. Vamos ter uma vida espiritual, amados, em nome de Jesus. Aleluia. E assim nós concluímos a introdução, o alicerce. Nós vimos semanas a semanas, nas células também, né, a preciosa Maiqueline, o Alisson, todos os amados das nossas células, nós estamos vendo há muitas semanas, oração, leitura da palavra, jejum, não chegamos em adoração ainda, porque nós precisávamos colocar esse plumo, amada e preciosa Bispa Cidinha, porque sem ele, nós seríamos os doutores da lei, os fariseus, fazendo como capítulo 1, 2, 3, não, nós vamos fazer, sendo um com Jesus, aleluia, glória a Deus. Agora, amados, já são 11h45, eu vou avançar até as 11h50, e a semana que vem, nós vamos avançar neste contexto, de todo esse aprendizado, sobre a adoração. Chamem seus familiares, chamem seus amigos, chamem as suas células, porque nós vamos juntos aprender sobre a adoração. Amados, a Bíblia, agora é o tema adoração. A Bíblia é muito categórica. Deus Pai é muito categórico. Jesus, o Deus Espírito Santo, toda a Sagrada Escritura, ela mostra com muita, mas muita ênfase, que nós fomos criados para adorar a Deus. Você foi criado, diga, eu fui criado para adorar a Deus. Todos nós somos criados para isso. A adoração é extremamente importante. Eu e você fomos criados para adorar a Deus. E amados, a adoração quer dizer uma comunicação total, diga total, com Deus. A única maneira da igreja se conectar e se comunicar totalmente com Deus, 100% com Deus, ser um com Deus, é impossível se não for através da adoração. A adoração, nós fomos criados para adorar, e para que nós estejamos conectados na videira, é mais do que, claro que nós sabemos que em João capítulo 15, aquele que obedece, não é? É o que está conectado com a videira. Nós sabemos disso, amados. Mas para que eu seja um com a videira, só é possível essa comunicação através da adoração. A adoração é extremamente importante, porque a comunicação 100%. 100%. A comunicação, por que eu preciso adorar? O nosso anseio, o nosso objetivo da adoração é que nós estejamos na sala do trono com Deus. E ali, Mateus 17, versículo 21, acontece. Nós estamos sendo um com Ele. Qual que é o objetivo de eu adorar? Para que você esteja na sala do trono, diga na sala do trono. Para ser um com Deus. Amados, para concluir, nós vamos, no final da semana passada, na semana que vem, nós vamos ler o maior capítulo da Bíblia sobre adoração. Quem quer conhecer a maior adoração que Deus já viu? O maior capítulo de adoração. A adoração pura, verdadeiramente, do que é adoração. Existe um capítulo, amados. Isaías 53. Aquele capítulo é a verdadeira adoração. Aquele capítulo é o verdadeiro significado da adoração. Aquele capítulo, ele contempla o alicerce, a base, 100% do que a adoração tem que fazer na sua vida e na minha. Amados, Isaías 53, nós sabemos que é o capítulo onde o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus vir, ele vai e profetiza que Jesus viria sem beleza alguma, sem pecado nenhum, e iria morrer
pelos pecados da humanidade. Ele seria triturado. Ele que é santo seria triturado para a salvação, para a remissão dos pecados daqueles que são pecadores. E amados, essa adoração, ela foi tão perfeita, que quando aconteceu a adoração, quando Jesus, ele fez a maior adoração possível na história dos céus, da terra, subiu um cheiro e uma fragrância aos narinas de Deus, e através dessa adoração, somente através dessa, foi possível, agradou a Deus de uma certa maneira, que Deus, ele permitiu o cancelamento dos pecados. Através dessa adoração, amados, inimaginável, incomensurável, impossível da mente humana entender o nível dessa adoração. Somente através dela foi possível que tenha esperança para você e para mim, que estejamos na vida eterna. Aleluia! Glória a Deus, eu quero agradecer demais esta oportunidade. Hoje foi o capítulo 1, né, da adoração, a parte 1, melhor dizendo, e semana que vem nós vamos concluir este estudo maravilhoso sobre a adoração espiritual. Amém. Aleluia! Eu convido humildemente a preciosa Bispa Cidinha para fazer a conclusão deste estudo. Já convido também, e depois nos despedir com a sua bênção, e também convido aos preciosos levitas já estarem a postos para a preciosa Bispa Cidinha fazer a conclusão final, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos, uma salva de palmas a Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amados. Como é tremendo o evangelho vivido, né? A verdadeira adoração, ela brota de um coração que viu, entendeu e vive esta verdade. Por que que nós temos muitos cristãos nas igrejas tão derrotados, que nunca saem do lugar, estão sempre patinando no mesmo lugar? Porque ainda não entenderam esta verdade. Esta comunhão com Deus que o bispo Conrado ministrou de forma tão maravilhosa. Ainda não entenderam que nós temos que ser um com Ele já. Porque o que Jesus vem buscar no arrebatamento não é o pastor sênior Paulinho, não é a evangelista Rosiane, é Cristo no pastor sênior Paulinho. É Cristo na evangelista Rosiane. Este Cristo que está sendo formado em nós, dia após dia. E Jesus falou para aquela mulher samaritana sobre a verdadeira adoração. Ela estava questionando Jesus, onde que nós devemos adorar? É neste monte, é em Jerusalém? Eu estou confusa. E Jesus falou, mulher, aquieta teu coração. Porque a hora vem e já chegou. Por que que já chegou? Porque ele se apresentou para ela, eu sou o Messias. E ele iria abrir o caminho para vir o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo viesse, nós poderíamos adorar em espírito e em verdade, que eram os verdadeiros adoradores que o Pai buscava. Então, amados, a adoração, ela não é uma forma de cantar, uma forma de tocar. A adoração é uma vida vivida na presença de Deus. É uma vida vivida em comunhão com Deus. A adoração, ela vai subindo como aroma suave às narinas do Senhor, enquanto nós vivemos a nossa vida nesta terra. E naquele grande dia, quando Ele vier nos buscar, já seremos
já teremos Cristo formado em nós, já estaremos à altura do varão perfeito. Então poderemos ser levados, porque nada menos do que Cristo em nós vai ser levado. Não poderá haver pecado em nós. Pecado não vai entrar mais no céu. Ele morreu para quê? Para ter uma multidão de filhos para o Pai, iguaizinhos a Ele. Ele não tinha pecado, Ele era santo. Ele é santo. Então nós precisamos, amados, mudar isso na nossa vida. Basta de rituais mortos. Hoje o Senhor falou muito comigo sobre isso. Nós precisamos viver uma vida de comunhão com Deus. Enoque andava com Deus todos os dias. Até que um dia ele se tornou um com Deus. Como é que Deus poderia deixar na terra alguém que era um com Ele? Ele não podia deixar. No dia em que a igreja de Cristo estiver preparada, tiver se tornado uma com Ele, Ele virá buscá-la. E nós temos que estar nessa condição. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos nos colocar em pé, amados. Senhor, queremos te agradecer, Pai, pelo teu Espírito Santo, por esta palavra. Uma pequena porção que diz que nós devemos viver uma vida de adoração. Que nós devemos viver uma vida andando contigo, Senhor, caminhando contigo. Andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Senhor, muito obrigada por ter tanta paciência conosco, Senhor, tanta misericórdia, tanto amor. Porque muitas vezes já ouvimos, Senhor, sobre adoração, sobre leitura da palavra, oração, jejum. Mas hoje o Senhor nos disse algo muito importante. Se for feito mecanicamente, para nada aproveitará, Senhor. Espírito Santo, ajuda-nos, a partir de hoje, a mudar a nossa forma de nos relacionar contigo, Senhor. A nossa forma de viver na Tua presença, Senhor. A nossa forma de viver a nossa vida nesta terra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Transforma totalmente o nosso coração e arranca, Senhor, tudo que não te pertence, tudo que nos impede. E nos enche do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada, nós te agradecemos. No mais poderoso nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Shalom, a paz que excede todo entendimento humano e que só o Senhor nosso Deus pode dar. Em nome de Jesus. E nós vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe com a sua graça e a sua misericórdia durante todos os nossos dias nesta semana, em nome de Jesus. Aleluia. Neste livro estavam contidos os mistérios do Pai a nosso respeito, a respeito de toda a humanidade.